Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue-me. Hoje é dia 27 de dezembro, meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui do Vem Segue-me Lucas capítulo 2, versículo 8, tá bom? Eu vou pedir um pouco da atenção de vocês, né, que hoje o vizinho tá com som alto aqui, a gente não... Eu tentei gravar já algumas vezes aqui, aí o barulho foi muito, eu não consegui. Caso acontecer de estar muito barulho, né, tenta prestar atenção mais na mensagem aí, tá bom? Então eu peço a compreensão para vocês. É até um aprendizado para nós sobre o estudo das escrituras, que nós devemos estudar as escrituras sempre, né? Às vezes o clima não vai estar favorável, né? Vai ter alguém com som alto, alguém vai estar discutindo, e sempre a gente tem que estar estudando as escrituras, tá bom? Então se acontecer algum barulho aí, eu vou seguir com a mensagem aqui, porque eu já voltei algumas vezes. Hoje eu vou compartilhar Lucas capítulo 2, versículo 8. Um versículo antes aqui, o versículo 7, é mencionado que Jesus Cristo ele nasceu em Belém, ele foi envolto em pano e deitado em uma manjedoura. E olha quanta coisa nós podemos aprender nesse versículo 8 aqui, que diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Então, havia naquela mesma comarca. O que é comarca, né? Comarca, que no dicionário é uma divisão judicial de um estado, né? Ou seja, era uma província, né? Perto ali, né? Um vilarejo, alguma coisa perto ali de Belém, né? E lá estavam os pastores com o seu rebanho no campo ali, né? Apacentando, vigiando ali do mal, né? Se tivesse algum predador. Bom, então, por esse versículo também nós podemos aprender que Jesus Cristo ele não nasceu em dezembro, porque nessa época do ano, né, em dezembro, é frio, né, em Belém ali, na Palestina é um lugar muito frio. Então, nessa época do ano, ainda mais à noite, os rebanhos eles estão guardados já, né? Não dá para apacentar se está frio ali. Então, nós sabemos, por causa desse versículo, que Jesus Cristo ele não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Ele não nasceu em dezembro. Inclusive, uma religião, sabendo desse estudo, fala que é impossível, né, saber o dia exato e o mês que Jesus Cristo nasceu, porque não tem registro na história, né? Que essa foi uma data inventada pelo homem, né? Uma data festiva, tal, né? E realmente, né, se for por meio do registros, nós não temos como saber que Jesus Cristo ele nasceu, a data e o dia exato. Porém, por meio de revelação nós sabemos, tá bom? Joseph Smith ele recebeu a revelação de quando ele deveria restaurar a igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. E ele recebeu essa revelação aqui está em Doutrina e Convênio, na seção 21, versículo 3, tá bom? Vamos ler o versículo aqui. Diz assim, ó: Igreja essa organizada e estabelecida no ano de 1830 de Nosso Senhor, no 4º mês, no 6º dia do mês, que é chamado Abril. Então a Igreja de Jesus Cristo, ela foi restaurada novamente aqui na Terra no dia 6 de abril de 1830. E por essa revelação aqui, né, o Senhor lhe menciona que foi o mesmo dia em que Jesus Cristo havia nascido, no dia 6 de abril. Então, por meio de revelação, nós sabemos qual é o dia, né, que Jesus Cristo nasceu. Fora essa revelação, nós não teríamos como saber, porque não tem aí no registro da história. E algo bem interessante para nós compararmos também a respeito do estudo circular, né, por meio da ciência e por meio da revelação. O que é melhor você saber, né? Não estou querendo fazer um paralelo aqui, colocar a ciência contra a revelação ou contra os milagres, não é nada disso, tá bom? Mas tem coisas que é melhor a gente ficar sabendo por meio de revelação, né? Porque o Espírito Santo ele deixa uma marca indelével em nós, né? De maneira que nós podemos sentir, né? Vai havendo uma mudança em nós por conta disso. Então, seguindo esse versículo aqui, né, falando a respeito aqui da ciência, só um exemplo, não dá para colocar tudo em base da ciência. Por exemplo, se você pegar um oftalmologista aí, né, um homem que cuida dos olhos, e falar para ele, olha, Jesus Cristo ele passou o olho
passou barro, né, no olho de um cego de nascença, e esse cego ele foi lá e se lavou e ele ficou enxergando, né? Então, para um oftalmologista, né, isso é impossível, né? É impossível ali passar um barro no olho do homem, né? Ele cuspiu ali na terra, fez lodo e colocou nos olhos do homem. E aí aquele homem foi lá lavar e ficou enxergando, né? Então isso é um milagre, né? Então, para uma pessoa dessa é difícil. Como é que você vai explicar um milagre desse? Não tem como. Então, nesses contrapontos, né, a ciência acaba batendo de frente aí com os milagres, com as revelações. Então, é um pouco difícil entrar nessa linha. Mas a ciência e os milagres eles estão alinhados, na verdade, né? Que nós não conhecemos bem os mistérios, como é feito os milagres do Senhor, mas eles estão alinhados. Continuando aqui, né, que nem eu estava falando aqui, que nem Jesus Cristo, ele levantou Lázaro da morte. Depois de 4 dias que Lázaro estava morto, Jesus Cristo levantou, né, Lázaro da morte. Então não tem como você explicar por meio da ciência como que Jesus Cristo levantou esse homem da morte, né, dizendo que ele já estava ali, o corpo em decomposição, né, 4 dias já. Então não tem como explicar essas coisas, por meio da ciência. Continuando o nosso estudo aqui, é muito melhor você saber por meio de revelação do que por meio de histórica, né? Já pensou você descobrir que o livro de Mormon era verdadeiro por causa de um arqueólogo, né, que achou alguns fósseis, por causa que achou alguns registros ou coisas assim? Agora eu sei que é verdadeiro por conta disso, né? E então, o que acontece? Nós temos que saber que é verdadeiro, mas não por conta de estudo ou por conta de registros ou fósseis, né, arqueologia. Nós temos que saber pelo Espírito de Deus, né? Esse é o desafio, que nós possamos orar e saber por nós mesmos. Continuando aqui, né, falando aqui no próprio Vem e Segue-me, vai falando aqui sobre o Natal, né, no manual aqui, diz assim: saber sobre o nascimento de Cristo é importante, mas saber por que ele nasceu é essencial, né? Ou seja, saber o propósito para que Cristo nasceu é muito mais importante do que saber o dia ou o seu nascimento, tá bom? É mais importante. Olha o que continua dizendo aqui no Vem e Segue-me, no manual. Não teríamos razão para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, se não fosse por seu sacrifício expiatório, por meio do qual ele nos salva do pecado, da morte e conforta-nos de nossas aflições e nos ajuda a sermos aperfeiçoados nele. Bom, então dessa maneira eu posso dizer com toda certeza para você qual é a data mais importante, né? O Natal ou a Páscoa? Então, para os cristãos, a Páscoa ela é muito mais importante do que o Natal, porque é por causa da Páscoa, que é o sacrifício de Jesus Cristo, né? A semana ali que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Então a Páscoa ela tem muito mais importância no cristianismo do que o Natal propriamente dito, tá bom? Então deve ser assim para nós também. O que é a Páscoa, né? Aliás, já que nós estamos falando aí a Páscoa ela foi instituída, né, desde a época de Moisés. É comemorada ali quando o anjo, né, destruidor, ele passou entre os filhos de Israel, levando todos os filhos primogênitos. E para que não levasse os filhos de Israel, teria que pegar um cordeiro sem mácula, né, sem mancha ali, e com esse cordeiro pegar e fazer o que? Colocar nos umbrais da porta, né? Então essa era a Páscoa ali que eles fizeram. Foi por meio desse milagre, né, do anjo destruidor passar ali e recolher todos os filhos primogênitos de Faraó, dos egípcios ali. Por meio desse milagre, né, que o Faraó ele libertou o povo, né? Então desde aquela época é celebrado ali a Páscoa, tá bom? Que o cordeiro, né, que eles derramaram o sangue, colocaram nos umbrais ali, representando o sangue de Cristo que seria derramado pelo pecado de toda a humanidade. Então isso é a Páscoa.
E a Páscoa nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, né? Após a ressurreição de Cristo, o sacrifício dele e a ressurreição. Bom, então a data mais importante que nós temos dentro do cristianismo é a Páscoa. Continuando aqui, né? Vou falar sobre datas importantes. Que datas são importantes, né? Quais datas não têm muita importância? Por exemplo, aniversário. Aniversário não tem tanta importância, né? Eu aprendi isso pelo o presidente Thomas, né? Ele é presidente da missão aqui e ele chamou todos os líderes da missão da ALA, né, para uma reunião nós fizemos, e ele falou, né, ensinou a gente que quais datas são importantes, né? Algumas pessoas falam, o casamento, né, a data aqui do aniversário, né, é importante. E ele falou, não, nenhuma dessas datas é importante. O casamento só é importante a data do casamento se ele tem validade para a vida eterna, ou seja, se for um selamento dentro do templo. O aniversário, né, a gente sempre vai existir, mesmo depois de passar por essa vida aqui, a gente sempre vai existir. O Senhor, ele não comemora aniversário, data de nascimento, tá bom? Então, qual que é as datas mais importantes? E ele citou para nós que são as datas que ecoam na eternidade. Então, por exemplo, o batismo. O batismo é uma data que ecoa na eternidade. É um convênio que você fez com Deus. Então, é uma data muito importante. O batismo, o dia que você recebeu o sacerdócio, né? O dia que você foi selado a sua família no templo, o dia que você entrou no templo, fez os convênios. Então essas datas são as mais importantes, né? Eu vou finalizar o estudo aqui, né? Eu só queria falar sobre essas partes mesmo. Vou terminar com o restante do versículo aqui, né? Que após os pastores estarem no campo, o que aconteceu, né? Eles estavam apacentando o rebanho. A continuação do versículo, no versículo 9 em diante, diz assim: E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse-lhe: Não temais, porque eis aqui que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E eles chegaram lá e viram conforme o anjo havia anunciado, né? Jesus Cristo envolto em panos e deitado numa manjedoura. E com esse estudo nós fechamos aí o nosso estudo da semana, do Natal, né, do nascimento de Jesus Cristo. Lembrando que as datas mais importantes são as que ecoam na eternidade. Então, se você não se batizou, se batize. Essa vai ser o dia mais importante da sua vida. O dia que você entrar no templo e fazer convênio com o Senhor é o dia mais importante da sua vida. E o dia que você se selar com sua família para a eternidade é o dia mais importante da sua vida. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.